Olá pessoal, boa noite, Neide, Roger, Lorana, sejam bem-vindos. Deixa eu enviar aqui o link para os grupos do WhatsApp, que aí facilita para o pessoal participar. Como está aí na cidade de vocês, o clima? De qual cidade vocês estão falando? Estão aí participando, assistindo a live de hoje? Marina, boa noite. Oi, Roberta, boa noite. Daqui a pouquinho estamos iniciando. Pessoal, enviando aí os coraçõezinhos. Quem já tiver pergunta pode clicar aí no ponto de interrogação e mandar pergunta já para a live. Quem quiser. Guarapuava, 13 graus sem chuva. Aí eu vi aqui que tem a Goiânia. O Roger tá dizendo que em Goiânia tá começando a chover. Aqui tá chovendo bastante, graças a Deus, pois foi um período de muita seca. E agora as plantinhas, né, e as plantações agradecem. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Então, vamos aí dar início à live de hoje. E vão encaminhando aí, pessoal. Oi, Luciano. Seja bem-vindo. Vamos lá, então, né? Começar a live de hoje. Vivências e práticas psicopedagógicas. Então, eu fiz um roteirinho aqui para eu me situar na live. E a primeira pergunta que eu coloquei, né, o primeiro questionamento: como que eu me decidi tornar psicopedagoga? Eu costumo falar que eu sou psicopedagoga desde criança, porque o quanto eu analiso pessoas é desde sempre, mas eu não sabia qual profissão, né, que tinha esse contexto de analisar pessoas, perceber como que é o comportamento, auxiliar crianças em dificuldade de aprendizagem, sempre estimular crianças. Eu gostava muito de estar com crianças menores que eu, estar aprendendo com crianças mais velhas, e sempre eu observei a linguagem corporal da pessoa, a forma de escrever. Tinha aquelas revistas Capricho de análise de letra, eu adorava assistir, fazer testes, era algo assim que eu gostava muito. Mas quando eu terminei a faculdade de pedagogia, eu não sabia qual especialização que eu ia fazer. Eu não sabia porque eu não tinha muito contato com outros tipos de profissões aqui na minha cidade. E eu demorei um bom tempo. Eu queria muito ter feito uma pós-graduação no Instituto Federal aqui perto, mas demorou para sair essa especialização gratuita. E quando eu finalizei, eu não tinha condições de pagar uma pós. Então eu fui fazer a pós em educação especial primeiro, que foi, acho que no ano de 2018, se não me engano. Então já tinha passado um bom tempo já que eu era pedagoga e trabalhando na área, porque há muitos pedagogos recém-formados que não sabem qual pós-graduação fazer, e eu queria fazer uma pós-graduação que de fato ajudasse no meu trabalho, porque eu já tinha visto vários professores formados com outras pós e não exercendo de fato. Então, como aqui na minha cidade tinha bastante atendimento educacional especializado, eu acabei fazendo a especialização em educação especial. Eu fiz uma e depois eu fiz outra, porque o estado exigiu um outro tipo de especialização. Então, tem 2 pós-graduação em educação especial e inclusiva. Só que eu não atuei diretamente na área como professor de atendimento educacional especializado, mas eu passava por todas as salas,
e tive contato com sala multisseriada, com biblioteca, com ensino médio, com adultos no curso superior. Então, aos poucos eu fui entendendo um pouco mais da educação especial. Embora desde criança eu já gostava de assistir aqueles filmes que falavam de autismo, de comportamento de crianças. Desde criança eu gostava demais. Eu não esqueço do filme que eu assisti quando criança, chamado Meu Filho, Meu Mundo. Eu não esqueço, eu era muito pequena quando eu comecei a assistir. E isso já me interessou, né, nessa parte das crianças atípicas. Então, só que eu não sabia qual profissão de fato, não recebia orientação para isso. Até porque na minha família não tem nenhuma pedagoga, não tem ninguém assim. Oi, Jéssica, olá, Vicente, Cláudia, Neide, pessoal aí que entrou. Obrigada pela participação de vocês. Subam coraçõezinhos, façam perguntas e mandem aviãozinhos aí pro pessoal, seus amigos. Então, como eu tava falando, eu me interessava muito, e quando eu era criança também, eu me recordo de ter feito uma pesquisa da síndrome de Down, da síndrome de Klinefelter e da síndrome de Turner. E eu lembro que eu ia na biblioteca, porque não tinha internet, né? Eu acho que eu estava na 5ª série. Então, isso me interessou demais, eu achava muito interessante outras condições, e eu nunca mais esqueci. Então, passou, fiz essas 2 pós, né? E aí depois eu comecei a fazer licenciatura em educação especial. E eu fiz a licenciatura, finalizei, mas eu ainda não consegui fazer estágio. Mas não atuei diretamente na área, sempre como professora regente ou professora eventual, ou da biblioteca. Mas eu achava interessante conhecer outras condições, porque nós lidamos com uma neurodivergência muito grande na sala de aula. E aí passou. Até que um dia eu fui trabalhar em uma cidade, e nessa cidade tinha uma equipe que tinha fonoaudióloga, psicopedagoga e psicóloga. E aí eu fiquei muito feliz, porque falei assim, nossa, vai ter, né, uma equipe incrível para trabalhar. E eu querendo ver o trabalho da psicopedagoga, da psicóloga, e acabou que eu, de fato, a psicopedagoga não fazia o trabalho dela. E eu querendo entender o que de fato ela ia fazer, porque toda sexta-feira lá nessa escola tinha intervenção pedagógica. E nessa intervenção, o correto seria que a psicopedagoga fizesse uma atividade para os alunos, para ela intervir nas dificuldades de aprendizagem. Só que eu percebi que ela não preparava nada, e a preparação era minha, eu sendo a regente de turma. Então ela só estava lá de corpo presente. Então é muito difícil, eu fiquei assim, gente, eu preciso aprender como que é a psicopedagogia, porque eu não entendo de fato o que é. E eu questionava a psicopedagoga, né? Chamava ela para participar, mas não adiantava. E aí que eu comecei a fazer a psicopedagogia. E eu sempre questionando, sempre perguntando, sempre pesquisando a respeito da aprendizagem dos alunos, sempre preocupada em estimular as potencialidades, as inteligências múltiplas, mesmo sendo pedagoga a princípio. Então, fui fazer a especialização, né, em psicopedagogia e finalizei, acho que foi em 2020, 2020 que eu finalizei a pós em psicopedagogia clínica e institucional. E a minha primeira experiência como psicopedagoga foi lidar com crianças, adolescentes superdotados. Eu já tinha lidado como pedagoga, já tinha dado como educadora musical, dado aula e desenvolvido potenciais, talentos, criatividade, e basicamente eu já atuava como psicopedagoga sem ter a psicopedagogia, mas com a mesma vertente, mas não tinha o título na época. Então, com a psicopedagogia comecei a fazer estágio para aprender a fazer avaliação de altas habilidades, superdotação. E aí eu passei a aprender melhor a condição.
E aí fiz esse estágio, depois comecei a atuar no atendimento individual para crianças, adolescentes, adultos, e a partir disso eu comecei a estudar mais. Por quê? Dentro das altas habilidades ou superdotação, nós temos outras condições juntas. Não é somente as altas habilidades. Então nós podemos ter a múltipla condição, que é uma parte mais difícil ainda de estar identificando, que é quando a pessoa tem altas habilidades, ou tem dislexia, ou tem TDAH junto, TEA, e outras condições do neurodesenvolvimento. Então, isso me estimulou muito, porque eu gosto muito de estar pesquisando, de compreender a pessoa, compreender os processos de aprendizagem. E eu sempre sabia que todos eram capazes de aprender. Diferente das experiências que eu tive nas escolas que eu passei, onde eu via as professoras de educação especial copiar do quadro para o aluno, ou fazer atividade para ele ou para ela, ou então deixar o aluno lá no canto esquecido. Então é bem complicado você estar ali, né, naquela posição, e você analisando que precisava fazer algo diferente. Então eu já tinha uma visão muito mais ampla. Eu estava como professora, mas eu conseguia ter uma visão psicopedagógica do todo ali, da sala de aula, do aluno de inclusão, dos outros alunos. Então a psicopedagogia, ela é transdisciplinar. Então ela tem que ver o indivíduo como um todo. Então ela trabalha muitas vezes a parte psicológica, a parte pedagógica, a parte da aprendizagem, a parte das dificuldades. Então por isso que eu acabei descobrindo a minha vocação, que é ser realmente psicopedagoga. Que até então eu ainda não havia achado a minha missão, embora eu goste muito de dar aula, eu gosto muito, mas como o sistema é muito fechado para pessoas como eu, que tem uma criatividade exacerbada, ideias inovadoras, muitas vezes eu não consigo colocar em prática tudo que eu desejo. Mas na psicopedagogia, que no meu espaço psicopedagógico, Amar é Acolher, eu já tenho essa autonomia para fazer da melhor forma possível, né? Sem precisar preocupar com o sistema. Porque acaba que a psicopedagogia, ela é ampla da mesma forma que eu penso. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês quais os tipos de trabalho que eu realizo. Até eu já falei um pouco, mas eu vou citar mais um pouquinho. Eu realizo atendimento individual para crianças, adolescentes, adultos, no desenvolvimento de potencialidades, criatividade, organização de rotina, organização de estudos, enriquecimento curricular, orientação parental. Às vezes a família está precisando muito de orientação de como lidar com a criança, eu trabalho também. Quando a família contrata um pacote de atendimentos psicopedagógicos, quando eu vejo necessidade que eu preciso fazer uma sessão com a mãe exclusivamente, eu faço uma sessão com a mãe, eu faço uma sessão com o pai, se precisar, eu faço uma sessão em família para desenvolver ali as relações interpessoais. Então, tudo que demandar a família, eu posso intervir. Tudo que demandar a aprendizagem da criança, porque às vezes a criança não está aprendendo porque tem uma questão emocional em casa, ou ela tem uma questão emocional na escola. Se tiver uma questão que eu percebo que é questão da escola, no mesmo pacote de atendimento que eu realizo, geralmente é um atendimento por semana, eu faço uma consultoria para a escola, ou posso fazer extra, se a família assim desejar. Então, eu converso com a escola, converso com os professores, quando eles me dão abertura, porque nem sempre nós não temos essa abertura. Então, já aproveito essa live para deixar um recadinho para as escolas, para as instituições, as faculdades, os cursos superiores, para deixarem uma abertura para nós, psicopedagogas, fazermos intervenção. Essa intervenção, a gente não vai palpitar no trabalho do outro, mas nós vamos dar
dicas de como melhorar o atendimento para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, porque nós temos adultos na universidade que não são compreendidos e não são atendidos da forma que eles precisam, né, de acordo com as suas singularidades. Então, um pedido que eu faço é que essas instituições nos acolham, porque nós podemos ajudar, né, e muitas vezes eu encontro uma dificuldade muito grande quando eu preciso fazer uma consultoria com a escola, quando eu estou fazendo a avaliação psicopedagógica, eu preciso entrevistar a escola para coletar dados e eu não consigo uma abertura. Então, nós precisamos dessa parceria entre a escola e a família para que a psicopedagogia possa trabalhar de forma efetiva. Também trabalho com a estimulação das inteligências múltiplas. Tem muitas crianças, adolescentes que têm algumas dificuldades, que precisam de aprendizados de forma diferenciada, de acordo com o que ele aprende, porque muitas vezes o sistema tem o seu próprio método de ensino e às vezes a criança aprende de outra forma, mas na escola não é permitido mudar, né? Mudar essa forma do aprendizado, da parte da didática. Então, ou tem professor que tem muito tempo, ou mesmo jovens que é muito rígido, não tem a parte da mudança, e isso implica nas dificuldades de aprendizagem da criança, do adolescente ou do adulto também. Eu também realizo a consultoria a pais e instituições, né, que quando a pessoa vem buscar avaliação psicopedagógica ou multidimensional, que é para altas habilidades e superdotação, e tem dúvida se vai dar certo aquela avaliação, se tem realmente indicadores para altas habilidades ou se não tem, se eu vou ter que fazer uma outra forma de estar avaliando, porque eu também atendo, na maioria das vezes, online, porque esse tipo de serviço ainda está escasso no país e até no exterior. Eu atendo até crianças do exterior, famílias do exterior, brasileiras, mas que precisam de auxílio. E o que acontece? Nesses atendimentos online, às vezes a família tem dúvida se vai dar certo com a criança, porque fala que a criança é muito agitada, que a criança não vai parar em frente à tela, e eu posso afirmar aqui para vocês com muita propriedade: é possível realizar avaliação de crianças de 2 anos para cima online. Eu tenho uma metodologia e até quando acontece as avaliações, né, as sessões com a criança, os pais ficam impressionados como que as crianças conseguem ficar concentradas. Então eu tenho todo um manejo, todo um jeitinho. Antes de fazer a sessão, eu conheço a criança através dos pais, que eu faço uma entrevista, uma anamnese. E nessa anamnese eu descubro tudo que a criança gosta. E eu já preparo a sessão voltado para os interesses da criança. E aí eu tenho todo um manejo, todo um jeitinho. E a criança, ela não precisa ficar parada quieta em frente à tela. Ela precisa ser criança, porque já passa muitas vezes 4h30 na escola. Muitos passam 2 períodos. Aí vai ficar na minha frente, sentado. Até eu que sou adulta, é complicado para eu ficar sentada. É difícil. Então tem todo um manejo, toda uma didática ali para aquela criança, né, de acordo com a singularidade dela, de acordo com os interesses, para que eu consiga trabalhá-la de forma online, como desenvolvendo os talentos e também fazendo avaliações. Também realizo a supervisão psicopedagógica, né, para quem quiser aprender a realizar avaliações ou atender crianças. Pode ser tanto para psicopedagogo, neuropsicopedagogo ou então para psicólogo, porque tem psicólogos que ainda precisam aprender como lidar com as crianças superdotadas, que é o público-alvo dos meus atendimentos, embora eu atenda outros públicos também, mas a maioria são superdotados e muitos não sabem lidar com essas crianças, adolescentes e adultos. Também realizo, né, a avaliação multidimensional de altas habilidades de superdotação e de outras condições. O público que eu atendo, como eu disse a vocês, entra desde crianças, adultos e adolescentes. E agora tem aqui uma pergunta. Muito obrigada aí ao pessoal que está entrando.
Deixa eu ver aqui quem tá online aqui comigo. Yasmin, Neide, Ednir, Vicente, Deza, Marina, Rian, Duda, Paulinha, Roger, Kati, muito obrigada aí. Encaminhe os aviãozinhos, tá bom? Para o pessoal conhecer aí um pouco do trabalho da psicopedagogia e o meu trabalho em si, né? Porque nós temos, como eu disse no início, uma escassez de profissionais que compreendem de fato como é o trabalho da psicopedagogia e o que ela pode ajudar, né? Principalmente os médicos, porque muitas vezes há diagnósticos fechados por médicos em uma sessão ou uma consulta apenas, só que é necessário o trabalho em parceria com um psicopedagogo, com um neuropsicopedagogo, com um psicólogo também, para fechar um diagnóstico, porque as sessões com o psicopedagogo são extensas, então são várias sessões e depende da criança, entendeu? Depende da condição, depende do que foi visto, das dúvidas que acontecem. Por exemplo, na de autossabilidade e superdotação, quando a família já vem já pronta, que já sabe, já conta que tem os indicadores, já é mais fácil. São 4 sessões, a gente já consegue visualizar. Agora, quando tem outras condições associadas, hoje tem uma dúvida se é autossabilidade ou não, ou é outra condição, aí eu realizo mais sessões, faço entrevistas com outros profissionais, com a família novamente. Às vezes é uma avaliação mais demorada, até de altas habilidades mesmo, acontece de terem avaliações mais demoradas, porque tem crianças, adolescentes e adultos que camuflam os potenciais e fica bem complicado para a gente descobrir, né, para que eu possa visualizar quais são as áreas daquela pessoa. Você percebe que ela tem indicadores, mas muitas vezes ela não mostra ou não tem nada que confirme. Então tudo varia de acordo com a criança, varia de acordo com a família, varia de acordo com a entrevista da escola, porque tem escola, como eu disse no começo, que foge das entrevistas, que não quer colaborar porque tem medo de alguma coisa, né? Então precisamos aí dessa abertura. Agora tem aqui, eu coloquei essa pergunta, né, no roteiro, que eu acho que é bem interessante para vocês. E como que é ser uma psicopedagoga com altas habilidades de superdotação? Né? No caso, eu sou uma psicopedagoga superdotada, uma pessoa superdotada, como vocês viram na live da semana passada. Faz 2 anos que eu fui identificada formalmente, né, com um relatório. E assim, pra mim é maravilhoso. É maravilhoso porque eu consigo fazer muitas coisas que eu precisaria demandar de outros tipos de profissionais. Por exemplo, se eu vou avaliar uma criança que é artista, toca músicas, pinta, desenha, eu consigo fazer essa avaliação sem precisar de outro profissional, porque eu também sou artista, eu também sou musicista. Ou eu tenho uma criança que é muito acadêmico intelectual, né, e tem uma rigidez demais, eu também consigo perceber, não preciso de outros profissionais para estarem junto comigo. Por ser multipotencial, isso facilita muito a minha vida, porque eu consigo fazer uma avaliação ampla, muitas vezes sozinha, sem o auxílio de outro profissional. Embora eu tenha uma psicóloga que está comigo na equipe, tem uma outra especialista em altas habilidades que está finalizando o mestrado, em breve ela vai começar a atender junto conosco. Mas tem casos que realizo sim sozinha a avaliação. E ela continua sendo multidimensional, até porque eu também sou multi. Então isso facilita bastante o meu trabalho, né? E agiliza um pouco também. Em breve nós vamos ter aí a criação de alguns grupos terapêuticos, tá? Então vamos ter vários tipos de grupos. Em breve eu vou estar lançando. Vocês fiquem atentos aí no meu Instagram. E esses grupos vão abranger vários tipos de públicos. E quem quiser já deixar contato para estar participando desses grupos, vocês podem mandar aí no direct. Eu ia deixar um forms pronto para hoje, mas como eu tive questões com a energia, então acabou que ficou um pouco... não consegui finalizar, certo?
Deixa eu ver o que mais que eu posso contar para vocês das minhas práticas. Eu gosto muito de usar nas minhas sessões o uso da música, o uso das caixinhas. Eu vou mostrar para vocês as caixinhas que eu uso. Tem muitas mesmo. Eu vou pegar algumas para vocês conhecerem. Essas caixinhas, elas ajudam muito nos atendimentos. Olha, eu tenho essa aqui, que é de habilidades sociais para as crianças. Muitas crianças com altas habilidades ou superdotação têm uma dificuldade de habilidade social, por serem acima da média da maioria. Então, eu gosto bastante de estar utilizando. Tem essa aqui de técnicas de educação familiar para crianças, que eu gosto bastante também. Tem o Papotim, que eu uso para os adolescentes. É muito legal essas caixinhas. E essa aqui, Quem é Você? Quando eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Por quê? Para desenvolver o autoconhecimento, a pessoa, né, precisa se conhecer. E muitas vezes ela tem questões complicadas, que não consegue, que não se lembra, que não se recorda, muitas habilidades camufladas ali, né? Então é interessante porque com o atendimento psicopedagógico a pessoa começa a se reconhecer, né? O atendimento psicopedagógico, ele também pode entrar numa parte das emoções. Por quê? Se as emoções, elas estiverem fragilizadas, a aprendizagem não vai acontecer, mesmo se for uma criança com dificuldade de aprendizagem, com algum transtorno ou condição neurodivergente ou com altas habilidades de superdotação. Então, se não tiver esse desenvolvimento do autoconhecimento e essa emoção fragilizada, nós não conseguimos realizar esse atendimento. Outra coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas sessões é o uso da culinária terapêutica, né? Então eu faço, às vezes eu estou atendendo e eu proponho para criança ou adolescente ou adulto também, para nós fazermos uma receita de alguma coisa, fazemos experiências, uso as caixinhas, fazemos desenhos. Então são sessões bastante dinâmicas. Não é como a psicologia, não é como a psicoterapia, que a pessoa muitas vezes fala e o psicólogo ouve, né, o que está acontecendo. A psicopedagogia, no meu caso, eu tenho outro tipo de abordagem. E como eu disse, eu também trabalho a parte sistêmica. Eu trabalho tanto a criança como toda a família. Porque precisa estar tudo alinhado, né, todos desenvolvidos, para que nós consigamos ter ganhos significativos aí no processo de aprendizagem, no desenvolvimento do emocional. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem ir mandando, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais, se o pessoal quiser comentar, se tiver mais alguma dúvida. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais perguntas. Pessoal, se já tiver pergunta, podem enviar. Eu até achei aqui um livro que eu achei bastante interessante, que é a Psicopedagogia Clínica, O Despertar das Potencialidades. Eu achei no Google Acadêmico, né? No Google, bem interessante aqui. E é um livro que está à venda e também tem um e-book. E aqui, nesse livro, fala muito do conceito do psicopedagogo, né? O que o psicopedagogo faz. Só que o interessante é que nós não vemos quase a fala de que o psicopedagogo lida com as altas habilidades de superdotação, que faz parte do público das altas habilidades. Então, da educação especial, aliás. Então, aqui ele só cita os principais transtornos e síndromes que causam as desordens de aprendizagem. Então, aqui fala da dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, TDAH, transtorno do espectro autista,
transtornos desintegrativos, síndrome do X frágil, deficiência intelectual, psicoses infantis, esquizofrenia infantil. É bem interessante, mas vocês veem que não fala de autossustentabilidade e superdotação. E tem várias condições que se misturam, né, com as autossustentabilidade e superdotação, que tem sinais e sintomas e características que parecem muito, né? E tem vários tipos de teste aqui nesse livro que eu gostei bastante, achei bastante interessante. Fala da visita à escola, da entrevista com os pais. Nossa, é muito bom. A programação das inteligências múltiplas, porque nós temos 9 tipos de inteligências e nós temos que estar desenvolvendo essas inteligências nas crianças. Esses dias eu tive contato com uma professora que ela estava preocupada com a classe do primeiro ano na parte da leitura e a matemática estava defasada, né? Então tem formas que nós podemos fazer as duas coisas juntas. Eu mesmo tenho um curso de alfabetização. Quem interessar pode entrar me procurar no direct. Esse curso de alfabetização, eu tenho várias didáticas diferenciadas que não precisa de muitos recursos para estar alfabetizando, tanto na parte da matemática quanto no português, onde eu alfabetizo usando o nome da criança, eu uso a alfabetização usando somente o quadro, sem folhinha, sem nada. Dá para preparar a criança desde os 4 anos para já ir para o primeiro ano preparadíssima para alfabetizar. E as crianças que têm autossustentabilidade e superdotação e eles já estão no infantil ou na creche, então precisam ser desenvolvidos. Por quê? Muitos falam assim, mas eu não posso porque vai pular a etapa. A criança com autossustentabilidade e superdotação já pula etapas por si só. A maturidade dele não acompanha a turma dos maiores, ou isso ou aquilo. Não adianta, sempre vai haver essa discrepância entre o cognitivo e a maturidade, que nós chamamos de assincronia, né? Muitas vezes nós vemos isso, mesmo a criança tendo um corpinho de criança, mas o intelectual tem intelectual de um adolescente. E um adolescente já tem um intelectual muitas vezes de um adulto, mas ele tem ainda a maturidade de adolescente. Então, tudo isso é importante de estar percebendo. Deixa eu ver aqui, nós temos aqui alguns comentários. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vi que subiu. Ok, Yasmin, depois você volta. A Virgínia falou que gostou do teste de leitura, né? Depois eu achei bem interessante, gostei bastante também desse livro. A Bárbara comentou, interessante isso, mas é preciso divulgar e esclarecer a importância do psicopedagogo e pedagogo na identificação e intervenção pedagógica para as autossustentabilidades ou superdotação. Realmente é muito importante, só que como a maioria fala, nós não vemos autossustentabilidade e superdotação na nossa formação. Eu tive na pedagogia, tive a parte das inteligências múltiplas, na educação especial também foi citado, e também nas minhas pós-graduação, todas tiveram autossustentabilidade e superdotação, mas não fala de como identificar, né? Eu também trabalho com essa parte de identificação, né? Quem quiser estar fazendo alguma supervisão para identificar aí os superdotados, pode estar me procurando para fazer o início e depois já encaminhar para a avaliação com um especialista, porque para ensinar a avaliação de autossustentabilidade e superdotação é muito tempo mesmo. Eu faz 2 anos que eu já estou avaliando e ainda tem coisas que eu estou aprendendo. É uma avaliação das mais complexas que tem, porque ela mistura com outros casos. Então tem que ter um olhar diferenciado. Mas se a pessoa já saber identificar a princípio e elaborar um parecer, tanto o pedagogo quanto o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo, encaminhar para quem é especialista na área, para quem já entende, já é meio caminho andado para aquela família que está um pouco perdida. Então já ajuda bastante. O Vicente perguntou, você tem alguma dica para conseguirmos fazer com que as pessoas, principalmente,
familiares que acham que a criança é doida, né? Doido por quê? Porque é agitado? Porque qual que é esse motivo que eles acham doida? Manda aí pra mim no comentário. Mas, a princípio, já esclarecendo, às vezes a criança com auxiliaridade e superdotação, ela é agitada. Ela não sossega, ela não para na carteira, ela fala muito, ela conversa muito, ela estuda muito, ela pesquisa, ela brinca, ela corre, ela pula. É uma criança que demanda muita energia, tanto da família quanto dos professores. Então, é importante que as pessoas compreendam que uma pessoa, ela é diferente das outras. Todos nós somos diferentes. Então, assim, eu vou ter uma sala de aula que eu vou deixar todas as crianças robotizadas, sentadas, enfileiradas ali. É assim que a criança perfeita tem que ser. Não é. A criança tem que ser criança, a criança tem que brincar. Por mais que ela tenha essa habilidade intelectual acima da média, que você já sabe todos os planetas, com 4 anos, ou porque fala, canta sozinha, ela é imaginativa, ela é criativa, né? Então, assim, muitas vezes, às vezes a gente explicar para quem não quer entender, é difícil. É difícil. É como eu digo, às vezes a gente tem que abstrair e fingir demência, porque tem pessoa que vai compreender e tem pessoa que não vai compreender. O mais importante é trabalhar com a criança, a aceitação dela mesma e os pais também aceitarem a condição daquela criança. Porque olhares tortos vai ter em qualquer condição, em qualquer tipo de comportamento que foge do padrão. Tudo que foge do padrão vai ser algo que vai chamar atenção. E as pessoas estão acostumadas de que nós temos que ter um padrão, né? É bem complicado. Essa parte de padronizar, de caber em uma caixa. Nós não cabemos numa caixa e nós não vamos ficar pequenos para caber numa caixa, né? Deixa eu ver aqui. O Vicente fala sozinho demais e canta o tempo todo em inglês. Isso demonstra que ele tem muita oralidade, né? E ele canta em inglês porque ele sabe inglês, né? E o Vicente é pequenino, né? Acho que ele tem 2 anos, não é? Então, ele é desse jeito, né? Então, assim, ele tem que aprender aos poucos, se autorregular, que vai ter lugares que ele vai ter que aprender se comportar um pouco melhor, mas tem lugares que ele vai poder cantar, falar inglês, então ele vai ir desenvolvendo isso, né? E pode propor estratégias. Se ele canta sozinho, vamos fazer aí um karaokê com a família. Vamos colocar ele para cantar um karaokê? Aí toda a família vai ver, ele vai sentir o máximo. Nossa, todo mundo me aplaudindo. Então, as crianças que gostam de fazer isso, eles gostam de aparecer, eles gostam de mostrar o que eles sabem. Então, é bem interessante fazer atividades em família. Nos encaminhamentos das avaliações que eu realizo, eu sempre coloco atividades em família. Esses dias, em uma avaliação que eu fiz uma sessão bem interessante, que foi... Nós fizemos a noite do pijama. Eu sempre quis fazer a noite do pijama aqui em casa, mas eu nunca tive oportunidade. Com os meus sobrinhos já cresceram, então agora já não consegue mais. E aí, era online, e aí eu pedi pra mãe e as irmãs ficarem de pijama, e eu também, e a psicóloga que trabalha comigo. E nós fizemos a noite do pijama e contamos histórias coletivas, cada um ia falando uma parte da história. Depois fizemos um circuito psicomotor para desenvolver, para ver a parte motora da criança, para ver como são as relações com a família, dá para ver muita coisa. Para quem ainda duvida que é impossível fazer a avaliação online, mas é possível sim. Se a pessoa que faz a avaliação é criativa, tem um bom senso de observação, tranquilo. Mas tem pessoa que não tem essa habilidade, né? Tem pessoas que não têm essa confiança, mas tem pessoas que têm. Então, esse é o diferencial. Por quê? Se nós não tivermos esses atendimentos online, como que nós vamos fazer para atender crianças, adolescentes e adultos de outros locais distantes da nossa cidade? Porque tem muitos locais que não tem esse tipo de atendimento. Então, ainda bem que nós temos esses atendimentos online para que possa fazer, né, essa diferença aí na vida das pessoas.
O Marcos comentou aqui, quando éramos crianças, era porque ficávamos lendo as enciclopédias, né, Tati? Sim, nós líamos enciclopédias. A que eu lia era o Baden, é uma enciclopédia que eu gosto muito, pena que eu não tenho mais aqui, era uma enciclopédia muito legal, e dava para saber tantas coisas muito interessantes, muito incrível. Deixa eu ver aqui... É o Vicente, ele fala o nome dos estados para a gatinha dele, e isso deixa algumas pessoas preocupadas. Gente, ele é criança, ele tá brincando. O que tem? Vocês nunca viram aqueles videozinhos do Reels, que tem uma menininha que coloca os gatos sentados na cadeirinha e ela tá dando aula para eles, ele tá brincando, ele é imaginativo, né? O que eles vão achar disso? Né? Então, assim... de achismo, o mundo tá cheio. Deixa o Vicente ser o que ele é, não é mesmo? Pessoal, deixa eu ver quem que tá aqui ao vivo comigo. O Vicente, a Denise, o Marcos, o Nick, a Marina, o Rian, a Duda, a Paulinha e o Roger. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso mostrar para vocês. Ó, aqui no meu espaço eu tenho vários tipos de formas de fazer avaliação. Tem violão, tem globo, tem casinha terapêutica, tem violino, ukulele. Eu tenho ali as estrelas. Aqui do lado de cá tem o polvo, que eu trabalho as emoções, é o polvo do humor. Aqui de cá eu tenho a zebrinha da Parmalat, que eu também faço história com elas. Tem vários outros tipos, deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui tem piano, tem desenhos. Então a avaliação que eu realizo e os atendimentos que eu realizo, eles são mais dinâmicos possíveis. Ontem mesmo eu fiz uma sessão, né, com um menininho que ele mora nos Estados Unidos e ele vai entrar nas férias de outono. E aí, como ele tem gosta muito de ficar em frente às telas, então eu propus para ele para fazermos um planejamento das férias de outono, para ficar menos tempo em frente às telas, né, já que é algo tão prejudicial, né, para fazer outros tipos de atividade. E aí nós fizemos na lousa virtual do Google Meet, para fazer foi feito como se fosse um mural. E aí nesse mural colocamos a semana, né, que é uma semana de férias de outono lá nos Estados Unidos. E aí nós colocamos lá o que ia acontecer. Eu dei algumas sugestões, o que podia fazer: culinária com a mãe, fazer noite do pijama, fazer pipoca. Aí colocou que vai no aniversário, ou que vai cantar no karaokê, ou vai fazer outros tipos de atividade, né? Então, tudo isso é assim, importante para criar outras conexões cerebrais. Por quê? Muitas vezes nós temos uma rigidez cognitiva muito grande. O que é a rigidez cognitiva? É aquela pessoa que tem aquele padrão, né? E não pode sair daquele padrão. Por quê? Porque ela tem medo de errar, porque ela tem medo do que vai acontecer, e ela tem medo do que né, não pode ser imprevisível, tem que ser previsível, ela tem que saber. Então, às vezes, fazer algo fora da previsibilidade é importante, né? Para criar outras conexões. Por exemplo, violão. Violão é um instrumento que eu nunca me interessei na vida. A minha irmã tocava violão e eu tocava aquele pandeirinho ali, ó. Quando eu ia na igreja católica. Aquele pandeiro foi o primeiro instrumento que eu tive. E eu tinha 7 anos, ele já tem 30 anos aquele pandeiro. E a minha irmã tocava violão e eu cantava pra ela, porque ela fazia aula. E aí, o que acontece? Eu não interessava no violão. Eu tentei até tocar, mas não era algo que eu gostava, né? Então, eu era do pandeiro na época, depois eu comecei a fazer aula de órgão eletrônico. E eu achei que eu nunca ia tocar outro tipo de instrumento que não fosse o de teclas. E aí, certa vez, depois que eu fiz conservatório de música, eu comecei a dar aula de canto numa escola de música aqui próximo. E o professor falou, ó, você vai dar aula de canto. E eu fiquei meio assim, gente, como que eu vou dar aula de canto se eu não toco violão? Falei, eu vou ter que fazer aula de violão para poder cantar junto. E aí eu aprendi o violão. E eu tinha algumas dificuldades de tocar de ouvido.
porque eu aprendi sempre ler partitura, desde sempre. Eu não era aquela criança que aprendeu tocar logo de ouvido. Eu tenho um ouvido muito bom, mas eu já fui direto para ler partitura. Então eu tinha essa parte com dificuldade. Falei, agora que eu vou desenvolver essa parte de tocar outra coisa, que é diferente do que eu tenho costume de tocar com os instrumentos de teclas, porque eu já tocava piano, teclado e o órgão. E a flauta, que também é bem parecida aí a forma de tá tocando no teclado, né? É fácil de tocar. A flauta eu já tocava com bastante facilidade. Mas instrumentos de acorde era mais difícil pra mim. E aí foi algo difícil pra mim no início, mas aí depois eu peguei o jeito do violão. Depois eu aprendi o ukulele sozinha. Depois eu aprendi a tocar lira. Depois o que eu tinha dificuldade era tocar... como se chama? O piano popular, que é o piano com acordes, era uma dificuldade minha, mas eu fui desenvolvendo, eu melhorei também, até que depois eu comecei a fazer faculdade de música, e aí eu percebi que meu ouvido já tinha melhorado, eu já conseguia tirar notas de ouvido, coisa que eu achei que eu não ia conseguir, porque eu tinha mais essa facilidade de leitura de partitura, e desenvolvendo acabou melhorando. Então é importante que as crianças também saiam da zona de conforto, que os adultos saiam da zona de conforto, porque criam novas conexões e evita a ansiedade, evita estar deprimido, evita muita coisa, porque nós ficarmos conformados com aquela realidade é complicado, pode gerar um monte de coisas emocionais, porque tá acostumado com aquilo que não sai daquela rotina, pode virar toque, pode virar algum transtorno obsessivo, pode tornar várias coisas. Então nós temos que trabalhar isso para nossa emoção ficar melhor. Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito interessante, né? Como eu disse para vocês, a energia aqui em casa acabou. E eu ontem, faz uns 15 dias que eu estou finalizando uma avaliação e ela demanda muito esforço mental, intelectual. E eu sou uma pessoa multi, né? Então é complicado eu ficar numa coisa só. Só que eu precisava terminar, eu tinha prazo e eu fiquei exausta. Ontem eu quase não consegui finalizar a devolutiva, de tão cansada que eu estava. E ainda tem algumas coisas para eu corrigir na avaliação. E aí hoje acabou a energia, né? E eu ia mexer em outra avaliação para terminar. E aí falei, gente, agora não tem internet, não tem energia, vou ter que fazer outra coisa. E aí eu comecei a organizar o meu espaço aqui, que fazia tempo que eu precisava organizar. E organizar, e limpar, e mudar de lugar, me deixa tão bem. Então foram outras conexões. Eu saí daquele estado de exaustão e fiquei muito mais feliz, porque eu tive outros movimentos, outras movimentações aí, que facilitou um pouco do descanso da minha mente, porque são coisas que não exigem tanto esforço mental. Então, as crianças que são muito intelectuais, elas gostam de ficar muito em frente ao computador, muito tempo lendo, então é importante que tenham outros tipos de atividades, mesclar essas atividades para que elas possam se desenvolver cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Nossa, o Vicente vai amar essa avaliação com esse tanto de instrumentos musicais. Com certeza, garanto que ele vai gostar. Olha, até eu fiz já mais de 30 avaliações, eu acho. Nunca tive problema, sempre deu certo. Só se acontecer ainda, mas aí até agora não deu. Todos que fizeram gostaram e os pais ficaram assim espantados de ver que deu certo. Por ser online, né? O Vicente gosta muito de montar quebra-cabeças também. Outro tipo de atividade que eu faço nas minhas práticas. Às vezes a criança, ela tem facilidade de mexer com outras coisas, mas eu quero que ela preste atenção em mim para trabalhar as emoções, eu coloco ela para fazer outra coisa ao mesmo tempo. Coisas que elas não conseguem fazer na escola, porque na escola eles têm... Desculpa. Eles têm que ficar parado, escrever. Só, parado, escrever. Então isso é complicado. Então a movimentação para algumas crianças é muito importante. Vocês podem ver que eu gesticulo muito. Então é porque tem uma parte psicomotora muito intensa.
Então, quando eu não estou gesticulando a mão, ou estou com um cubo mágico na mão, fazendo aqui, montando, ou eu estou com uma massinha, ou estou com uma bolinha, ou um lápis, alguma coisa que movimente, que eu gosto bastante, que eu faço assim também. Só que na escola isso incomoda a professora, incomoda os colegas, então é complicado. Mas na sessão de psicopedagogia eu trabalho todas essas questões. E os professores também têm que ter essas habilidades de fazer com que as crianças se concentrem, né? Principalmente os que não param quietinhos sentados. A Bárbara comentou que tocava flauta doce quando era criança e nem consegue mais. Depois tentou violão e teclado. Cantou na banda Garagem. Sinto dor nas articulações, mas eu toco usando as notas musicais no teclado. Então tem vários outros tipos de instrumento. E você falou aqui que está interessada na calimba, então tem vários instrumentos que você pode aí estar desenvolvendo as suas habilidades, né? E os instrumentos, principalmente o piano, ele é um instrumento que ele age em todas as partes cerebrais. Então é um instrumento muito completo, ele ajuda muito, porque além de usar as duas mãos, ainda usa os pés. O órgão eletrônico ainda usa os dois pés. Então, é bem interessante, bem legal. O piano também usa os dois pés em algumas músicas, mas o órgão usa na maioria. Estou tentando recuperar a língua que eu falava na infância e não deixava. Olha que interessante. Eu, quando criança, eu aprendi o alfabeto em Libras. E eu gosto muito de inglês. Há muito tempo eu fiz inglês, mas eu acabei esquecendo. E agora eu retomei fazendo as atividades no Duolingo. E estou amando, que eu estou relembrando. Mas eu também já fiz espanhol e eu quero também treinar o espanhol. E eu estou muito interessada em aprender o coreano. Porque eu ando assistindo bastante séries coreanas, então eu quero aprender, que eu interesso bastante. Gente, que coincidência, o Vicente está sempre com algo nas mãos, pode observar as fotos dele, sempre tem uma coisa, ó, eu tô com o cubo aqui, ó, já tô girando, só que o meu é aqueles cubos baratinho, então eu não consigo virar com uma mão só, mas eu vou comprar um, e teve um outro aqui que eu comprei essa semana, que é algo que foi uma mãe que recomendou pra mim, quer ver, deixa eu lembrar o nome, Fidget Toy. É um negocinho assim, um quadradinho, e esse quadradinho ele tem interruptor, ele tem bolinha, ele ajuda muito crianças ansiosas e que não conseguem ficar paradas, ajuda bastante. Ou colocar uma massinha na mão, colocar uma pedrinha, ou outra coisa que eu faço também, deixa eu ver aqui. Eu desenhava no fundo do caderno, porque é muito difícil para eu parar e prestar atenção fazendo uma coisa só. Ou eu fazia isso aqui, ó, a pontinha, ó. Ou às vezes quando eu tô em sessão, eu faço, vou enrolando, olha, enrolando a folhinha. Ou eu faço desenho, ou eu faço caracolzinho. Tudo isso aqui ajuda a tranquilizar. Deixa eu ver aqui. Tati, fala um pouco sobre essa questão de estar mexendo com algo com as mãos. Então, é o que acontece. A maioria das pessoas superdotadas, né, que são as que eu mais lido, elas têm dificuldade de fazer uma coisa apenas ao mesmo tempo. Então, olha, eu já tô aqui fazendo o meu rolinho com a minha folha. Então, e mexer na perna também. A minha perna não está quieta. Então, é algo, eu não tenho nenhum estudo ainda sobre, mas eu quero ver se eu consigo achar alguma coisa, porque é algo que tranquiliza muito. Por exemplo, teve uma vez que eu fui dar aula de informática para uma senhora. Só que a minha rapidez para aprender é mais rápido do que dessa senhora, né? Nesse caso. E aí eu comecei a falar muito depressa, porque eu falava muito depressa. Agora eu já estou mais calma para falar, eu estou me policiando, porque eu também falava muito depressa. E aí eu falei para ela, olha, eu vou estar aqui com você, ensinando você a mexer no computador, mas eu estou fazendo outra coisa, porque se eu ficar em cima de você, eu vou ser mais rápida e às vezes você não vai acompanhar. Então tem que estar fazendo outra coisa para me equilibrar, e para eu não cobrar de você além.
Porque, igual eu disse, acho que na outra live, eu fui ontem para uns pais. Eu fui uma professora de piano, de teclado, muito rígida, com 18 anos. Porque eu ficava em cima do aluno. Depois eu comecei a criar técnicas de o aluno estar tocando piano, teclado ou outro instrumento, eu estar lá na cozinha ouvindo. Para eu não ficar muito em cima, cobrar demais. Porque se eu prestar muita atenção, eu vou cobrar mais da pessoa. E às vezes a pessoa não está ainda a ponto dessa cobrança, entende? Então, isso foi tudo a partir, né, do autoconhecimento. E sempre estou fazendo outra coisa junto. E é um rendimento muito maior para mim. Por exemplo, se eu estou, igual a Bárbara falou, assiste a aula da pós fazendo outra coisa. Então eu faço também. Então eu tô aqui, eu tô ouvindo alguma outra coisa, ou eu estou respondendo no WhatsApp, ou estou mexendo, ou estou desenhando, ou estou pintando, ou quando eu estou assistindo uma live, eu estou fazendo outra coisa, né? Alguma coisa que, tipo, tem uma coisa que exige uma atenção maior e a outra que é uma atenção menor, entendeu? A Ju perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, Ju, vai ficar aqui no Instagram e depois eu vou passar para o YouTube, tá bom? A fotógrafa do Vicente comprou um monte de bloquinhos, aí os ensaios dele é super atrativo para ele. Então, tudo tem que ser atrativo para criança, né? Então, é importante que tenha essa atração, esse gosto pelo aprender, pela criatividade. O quanto que é gostoso ter uma aula prazerosa, uma professora animada, uma professora extrovertida, né? Tudo isso faz a diferença na vida da criança. A Bárbara também falou que fala muito rápido, né? Muitas vezes essa fala rápida é a velocidade de processamento, de pensamento. Ou às vezes, se você fala tão rápido que você gagueja, pode ser que a sua fala não acompanhe o seu pensamento. E era o que acontecia comigo. Hoje que eu me policio de tantas pessoas falarem que eu falo rápido, né? Então, tudo isso pode acontecer. Ou também a pessoa, o pensamento é muito rápido, mas a escrita não acompanha. Olha para vocês verem aqui a minha letra, como saiu ruim aqui. Mas quando eu escrevo devagarzinho, sai melhor. Então, antigamente, quando eu era criança, né, e que aí as aulas eram um pouco mais devagar, era copiar no quadro, era tudo perfeito a minha letra. Hoje já não é mais. Estou tendo problemas para fazer com que o Vicente fale mais compassado. Tenho medo que ele fique gago. Então tem que trabalhar, às vezes precisa ir na fono, fazer alguns exercícios de consciência fonológica. O som do F, do V, você pode fazer com ele, você pode fazer o som do S. Então tudo isso aí ajuda. No meu curso de alfabetização eu falo um pouco sobre, né? E depois, se vocês quiserem, pode estar aí adquirindo, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se apareceu alguma pergunta aqui. Ainda não pergunta. Então, pessoal, estamos então encerrando a live de hoje. Agradeço imensamente aí a participação de vocês. E o que vocês precisarem de mim, estou à disposição no meu canal do YouTube, Psicopedagoga Tatiane Oliveira. Tem várias práticas psicopedagógicas, pedagógicas, tem apresentações de teclado, de piano, de flauta. Tem lives sobre autohabilidade e superdotação, vários temas, como desenvolver talentos potenciais, tem várias outras coisas que vocês podem acompanhar lá, tá bem? Então, um grande abraço para vocês e muito amor e acolhimento no coraçãozinho de vocês. E muito obrigada. Espero vocês na próxima live. Tchauzinho, um grande abraço.